Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos os sentidos da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei dos profetas, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, nos recolhemos num tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio que nós precisamos para alcançar a compreensão da palavra de Deus. Invoquemos o auxílio do Senhor, peçamos a graça de entender o que Deus hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Páscoa. O terceiro domingo hoje, depois que celebramos a ressurreição do Senhor. Nesses domingos, nós estamos
encontrando Jesus ressuscitado e aprendendo com ele que existe agora novas maneiras, novas formas da gente conviver com ele fisicamente, como os discípulos conviveram com ele por 3 anos. Ele morreu, ressuscitou, aquele modo da convivência de um cidadão galileu, cotidianamente, dia e noite, passou. Agora tem uma forma nova, e a gente precisa descobrir quais são os meios pelos quais o Senhor garante que é possível que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o final do Evangelho, é alcançar uma compreensão elevada e descobrir lá na frente que existe maneira concreta para a gente viver e conviver com Cristo ressuscitado. Mas o fruto disso é ainda também grandioso. Que nós precisamos ser instrumento para que o ressuscitado se manifeste no mundo. Uma coisa é descobrir quais são as mediações que Deus dá e deixa para você, para que Cristo se faça presente na sua vida. Uma outra questão é você descobrir que você, convivendo com Ele, estreitando sua íntima comunhão com Ele, você se torna uma mediação. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Mas existe em nossa realidade humana obstáculos. Tanto aqueles obstáculos naturais, da condição material, carnal, da condição de um ser que passa por essa vida dependendo das coisas provisórias, um ser que é provisório, cada um de nós. Mas tem também limitações impostas para nós que dificultam e às vezes até impedem nossa relação com Jesus, se tornam um obstáculo para a nossa vida. E hoje a palavra de Deus apresenta para nós quais são os obstáculos que se impõem em minha vida e em sua vida, ao ponto de impedir-nos de relacionar e conviver com Cristo ressuscitado. Tome o Evangelho, vamos lá. Você pode depois levar essa folha para casa, se achar conveniente por causa dos riscos de transmissão, mas tomar com tempo a primeira leitura, o salmo tão bonito, a segunda leitura, e ver os muitos modos pelos quais Cristo se apresenta em nossa vida e como nos libertar dos obstáculos que nos impedem de experimentar a presença de Cristo. Eu vou ficar com os 8 obstáculos que Jesus quer libertar a mim e a você hoje, para que nós não sejamos impedidos de viver a paz do ressuscitado. Vamos lá? Tome aí o Evangelho comigo. Mateus 24, 35, 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Quem são esses 2 discípulos? Uma tarefinha para casa. Chegar em casa, pegar a sua Bíblia, hoje, esta semana, e pegar a primeira parte desse capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 24, que vai apresentar exatamente quem são esses 2 discípulos. Resumo brevemente para que você entenda
a cena que acontece ali. Esses dois discípulos são do grupo dos seguidores de Jesus, que caminharam com Jesus ao longo de 3 anos, vieram da Galileia, chegaram em Jerusalém, entraram com Jesus em Jerusalém, e toda a espera do Messias terminou nessa tragédia. Morreu, Jesus foi sepultado. Domingo de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, encontraram o túmulo vazio, voltaram dizendo que viram anjos. Quando esses discípulos recebem essa notícia de que o túmulo estava vazio e as mulheres contam que viram anjos, eles olham um para o outro e dizem: vamos embora desse trem? Vamos deixar isso aqui? Não rola mais nada. Igual muita gente faz na fé. Embora. Compensa não. Esse trem aqui não vai dar nada mais não. Um convence o outro e diz: vamos embora. E voltam para Emaús, a aldeia de onde um dia Jesus os pescou para serem discípulos dele. Esses dois discípulos, indo embora, no caminho da decepção, no caminho da frustração, no caminho do fracasso, de 3 anos, derretidos em 3 dias, eles vão embora. Na estrada, eles comentam um com o outro o que aconteceu no caminho. Jesus, ressuscitado, se passa por um peregrino, que também vai embora de Jerusalém, alcança-os e diz: tudo bem, voltando de Jerusalém das festas, o que vocês estão conversando pelo caminho? Os dois param com o rosto triste, olhando para a terra, para o chão, e dão uma bronca em Jesus, e dizem: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu. Jesus fala tranquilo, de boa, ressuscitado. Jesus pergunta: o que foi? E eles comentam o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso em palavras e em obras. Nós esperávamos que ele fosse restaurar Israel, mas os nossos chefes o mataram pregando na cruz. É verdade que algumas mulheres deram um susto em nós, dizendo que o túmulo estava vazio, que apareceram anjos dizendo que ele ressuscitou, mas a ele ninguém mais viu. E continua uma viagem de fracassados, contando e desabafando para Jesus a mágoa. Jesus, no versículo 25, que não está aí no seu texto, Jesus desabafa para eles assim: nossa, mas como vocês são sem inteligência e lentos para crerem em tudo o que os profetas falaram. E começando por Moisés, pelos profetas, Jesus viajou com eles até chegar no endereço dos fracassados. Caminhou com eles o dia inteiro. No final do dia, a viagem de Jesus passa na porta da casa deles. Jesus faz de conta que vai passar direto. Falou: moçada, até mais, vou continuar na minha viagem indo para Galileia. Eles dizem: não, Jesus, não, ainda não sabem que é Jesus. Não, fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando, entra. Jesus entra, eles preparam a janta, cansados da viagem. Na hora da ceia, Jesus pega o pão, eleva, dá graças, reparte. Quando Jesus reparte o pão, eles: pá! Nossa, é Ele! E Jesus desaparece. Eles comem o pão e voltam para Jerusalém num gás danado. 11 quilômetros, já está começando a escurecer. E eles têm que vencer esses 11 quilômetros, porque eles querem chegar em Jerusalém e ainda participar da missa da noite com os apóstolos. E correm, e correm, e correm, e chegam a Jerusalém. Chegam, entram, encontram os discípulos reunidos e contam para Jesus, para os discípulos, os apóstolos que estão reunidos,
contam o que aconteceu. Vamos lá. Só para retomar. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Juntos comigo, ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: brada a igreja, a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Quando você se reúne com a sua igreja, domingo à noite, você fala sobre Jesus, mas você vê Jesus e você ouve Jesus te desejando a paz? Jesus é para você apenas um relato do passado, um conceito, um monte de doutrina, ou Jesus é uma pessoa viva que dirige a você uma palavra e põe em você o que só Ele pode colocar: a paz. Sua experiência de oração com a comunidade, cada vez que você vai à missa, é um encontro com Cristo ressuscitado ou um encontro com um ritual enfadonho, chato, que demora, um protocolo? Ou seu encontro na celebração da missa no domingo é de verdade o habitar da paz do ressuscitado que preenche-te, que enche seu coração e sua vida? Agora, nós vamos ver 8 obstáculos que impedem a mim e a você de receber essa paz, de acolher essa paz e de viver essa paz. Vamos lá? 8 obstáculos, atualíssimos. Os primeiros 2 obstáculos estão todos em dupla, em 2 a 2, 2, 4, 6, 8. Eles, versículo 37, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Então, os 2 primeiros obstáculos. Você, na fé, na vida, é uma pessoa muito assustada e cheia de medo? Os temas da fé e a forma sua de lidar com o conteúdo da fé vence os seus espantos e os seus medos? Ou pode Jesus vencer a morte, vencer o inferno, vencer o diabo, vencer o pecado, vencer as potências do mal, mas Ele chega em você e te deseja paz, e essa paz não desce? Sabe quando a gente joga água num piso duro assim, num chão duro, a água escorre, ela não penetra. Você é uma terra fecunda que Jesus deseja a paz, e como uma água da chuva caída do céu, essa paz penetra, encharca, inunda você, ou essa paz escorre e vai embora? Que experiência faz você de ser alguém que segue Jesus ressuscitado e é homem e é mulher movida, apesar das tribulações, das provações, das sacudidas da vida, você é movida por uma paz que nem o inferno, nem o demônio, nem a morte, nem o pecado, nem o acusador é capaz de tirar-lhe. Olhe para a cruz. Vamos pedir que Jesus ressuscitado tire de mim e de você tudo que nos faz ser homens e mulheres assustados e cheios de medo. Estenda as suas mãos para a cruz de Jesus. Estenda as suas mãos. Apresente a Jesus tudo aquilo que tem deixado você assustado na vida de fé.
Apresente a Jesus o que deixa você tomada de medo, os seus medos, e peça para Ele te libertar, te curar. Reze comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor da paz, Senhor da paz, por sua ressurreição, por sua ressurreição, vence em mim vence em mim tudo que me faz tudo que me faz ser assustado, cheio de medo, preenche-me preenche-me com a sua paz. com a sua paz. Põe a mão no seu coração. Luciano, prepara o refrão do Salmo. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Amém. Vamos para mais 2 obstáculos que impedem você de ser homem e mulher da paz. Versículo 38. Mas Jesus disse, brada a igreja: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Espere lá. Gente preocupada e gente com dúvida no coração pode ir à missa, pode encontrar com Jesus ressuscitado, pode receber a paz, mas vai embora sem paz. Gente preocupada que a cabeça não desliga, o olhar do relógio, o olhar do celular para as notícias não desliga, está sempre atormentado pelas notícias, sempre preocupado. Entra na igreja e sai pior, ainda que vendo Jesus, ainda que ouvindo Jesus. Quais são as suas preocupações? São ocupações com as quais você se envolve com elas antes da hora. O preocupado é aquele que busca o tempo inteiro solução para problema que ainda não chegou. O preocupado está sempre arrumando solução para problema que ainda não veio. Ele gasta tempo arrumando solução para os problemas que ainda não chegaram. Quando os problemas chegam, nem são aqueles com os quais ele se preocupou, são outros e vêm de outra forma, mas ele está estressado, está esgotado, porque lutou para arrumar solução, e ele não dá conta, nem antes, nem durante e nem depois de resolver o problema. Irmã, irmão, seguramente, se eu abrisse o microfone aqui e perguntasse à igreja: o que te deixa preocupada, o que te deixa cheio de medo? Dúvidas no coração, cheio de medo, né? Preocupado e dúvidas no coração. O que te impõe preocupação e o que põe dúvida no coração? Se eu abrisse o microfone, teria muita coisa a ser escutada. As dúvidas no coração, não são dúvidas na inteligência, são dúvidas no coração, são dúvidas no campo emocional, no campo afetivo. Tem gente que tem tudo na vida, mas ela tem dúvida: será que meu pai me ama, que minha mãe me ama? Será que ela me ama, que ele me ama? Será que eu presto? Será que tem sentido a minha vida? Existe isso? Quais são as dúvidas afetivas, as dúvidas emocionais, que endurecem sua inteligência, seu coração? Jesus deseja a paz e a água da paz escorre e não penetra em você. O que te faz ser homem e mulher que, mesmo buscando, e ainda que encontrando com Jesus ressuscitado, e ainda que vendo-o e escutando-o, você não é homem e mulher de paz.
Continua o texto. Jesus pergunta: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Versículo 39, leiamos. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Na fé, você precisa aprender a enxergar. Vede minhas mãos, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Mostrou-lhes as mãos e os pés. Está vendo? Por 4 vezes o verbo associado ao ver, ao enxergar. Você precisa enxergar uma realidade nova. E é bonito que Jesus não fala para você ter paz, porque eu sou o Deus poderoso que acabou com os problemas lá fora. Ele não diz isso não. Eu sou o Deus poderoso que acabou com tudo aquilo que pode ameaçar você. Ele não diz isso. Ele diz a você que lá fora continua difícil, que as provações continuarão, que as dificuldades não cessarão, mas ainda assim é possível que você seja homem e mulher, que aqui dentro habita-te uma paz, que as tribulações do mundo jamais vencerão. Amém? Em você pode habitar uma paz, que fragilidade emocional, afetiva, dúvida do coração, nenhuma te arrancará. Você até oscila, até questiona, será que ele me ama? Mas diz assim, se ele me ama, né? Será que minha mãe, minha esposa, meu pai, meu irmão me ama? Mas você mesma diz, se eu tenho um amor desse, a dúvida do coração vai embora. Olhe para a cruz, canta Luciano, pega o microfone perto da sua boca, pode abaixar o microfone para você não precisar levantar toda hora, canta sentado mesmo, estenda a sua mão para a cruz, apresente a Jesus tudo aquilo que deixa você preocupada, preocupado, tudo aquilo que deixa você com dúvidas no coração. Peça a Jesus a cura das suas preocupações, a cura das dúvidas emocionais, afetivas, que tanto perturbam você, fragilizam você, desequilibram você, adoecem você. Peça para Jesus derramar sobre você uma paz, que vença essas preocupações, que supere essas dúvidas emocionais, afetivas. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Canta, igreja. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e faça a sua oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. amém. Vencemos 4 obstáculos, faltam 4, vamos avançar, mais 2. Versículo 41, quando Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, e os pés, lembra? Domingo passado eu disse que quando Jesus mostra as mãos e os pés, olhe para cá, é o mesmo que ele tirar um pergaminho do alforge e tirar um recibo e dizer, moçada, aqui está o documento que prova que eu comprei e paguei. Com o meu sofrimento, com as minhas feridas, eu comprei e paguei o preço da sua paz e da sua cura. Mostrar as mãos e o lado é para dizer assim, você não tem direito de dizer que você não tem cura e solução
para aquilo que não te deixa em paz. Eu já comprei e paguei. Se você quiser viver sem paz, é porque você quer. Mas eu já garanti. E olha aqui o carimbo. Olha aqui o carimbo. Mostra as mãos e os pés e diz: é um documento carimbado que prova a verdade, a autenticidade do preço que eu paguei por sua paz. Amém? Só que ainda assim tem coisa que complica. Vamos ver? Versículo 41. Quando Jesus mostra as mãos e o lado, mas eles ainda não podiam acreditar. Ai, 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 Jesus, como assim que pode ainda, depois de tanta manifestação do poder e do amor do Senhor, a gente não pode? Por que eles não podiam acreditar? Porque estavam muito alegres e surpresos. Ai, ai, ai. Gente muito alegre e surpresa. Que é isso? Gente distraída, gente desligada, gente desatenta, gente com déficit de atenção espiritual, déficit de atenção com as coisas da fé, gente que está sempre desligada, muito alegres e surpresos, está sempre com fone de ouvido, tuque. O som está desligado, mas o pé está batendo o ritmo da música, porque a cabeça continua batendo tuque do barulho que ouve o tempo inteiro. Gente alegre e surpreso significa gente que não tem em si mesma uma solidez, uma firmeza. Está sempre surpreso. Você conta a maior e melhor de todas as notícias, a pessoa está voada. Ah, não sabia. Você conta a pior notícia, ela... Ah, é? Existe gente assim? Nós somos muitas vezes assim? Aquilo que te deixa desatento, aquilo que te deixa mesmo diante de Jesus ressuscitado, ouvindo-o, vendo-o, mas ainda assim, alegre, surpreso, desatento. Aquelas pessoas que, se você começar a bater a mão na igreja, elas lembram que está na missa, e elas acham que missa é bater a mão e bater o pé, mais nada. Mas se não estiver batendo a mão, batendo o pé, ela distrai, ela desliga. A reza não é para ela, não alcança. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Você precisa vencer aquilo que te deixa sempre distraída e distraído, sempre surpreso no campo das coisas da fé. A cruz é a marca de que você precisa ter uma serenidade, uma alegria serena, equilibrada, madura, fecunda. Jesus olha para você e quer em você uma alegria muito mais forte do que a distração do mundo e até a distração que às vezes a gente transforma a missa numa distração infantil, que a gente quer ser como adolescente e criança, distraindo até dentro da missa. Estenda sua mão para a cruz. Apresente a Jesus tudo aquilo que distrai você, que desliga você da seriedade das coisas da fé. Tudo aquilo que deixa você sempre surpreso, sempre por fora daquilo que você deveria compreender, entender, ter firmeza, ter solidez. Peça a Jesus para curar você da falsa alegria. Estenda a sua mão para a cruz e suplique a cura das falsas alegrias, a cura das distrações que te deixa alienada, alienado, fora da presença de Deus, ainda que diante de Jesus ressuscitado. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Pede, igreja, canta.
sobre nós. Fazei brilhar o esplendor de vossa face. Põe a mão no seu coração e peça a Jesus para limpar você das falsas alegrias, das distrações alienantes, que deixa você sempre por fora das coisas de Deus, da verdadeira paz que só dele pode te alcançar e durar em você. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Amém. Olhe o que é não poder acreditar. Quando você é curada, curado, Jesus fala com você e você sabe o que Ele está falando e você sabe encaminhar o que Ele está pedindo. Vamos ver? Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, brada a igreja. Tendes aqui alguma coisa para comer? Continua a igreja. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus pede alguma coisa para comer. E deram-lhe o quê? Peixe assado. Sabe o que significa isso? A partir de o peixe, na tradição dos apóstolos, é o símbolo do cristão que passou pelas águas do batismo. Dar para Jesus um peixe assado é o mesmo que oferecer o cristão que teve a sua vida preparada para ser uma oferenda a Jesus quando ele precisa. Como pai e mãe, como esposa e esposo, no mundo do seu trabalho, na sua profissão, naquilo que você lida com a sua vida, na enfermidade, nas tribulações. Jesus pergunta, tendes alguma coisa para comer? Se eles continuassem alegres e surpresos, iria fazer igual homem desligado e mulher desligada. Vamos fazer o almoço? O que a gente vai fazer? Não sei o que tem na geladeira, não sei o que tem na despensa. Tem gente assim? E é bom conviver com gente assim? É um desgaste. A partir de hoje você vai ser mais disciplinada, disciplinado. Tens alguma coisa para comer? Sim! Está pronta, assada. Não vai ainda ver se tem, para ver onde tem, onde está melhor o preço para comprar, não. Sim! Está pronto, assado. Não é mais alegre, surpreso, distraído. A partir dessa cura, Jesus fala com você, sua esposa, seu esposo hoje não está bem. Você tem alguma coisa para ele, para ela que hoje não está bem? Você dirá, sim Senhor, eu tenho uma paciência maior. Eu tenho um ouvido com maior capacidade de escutá-lo. Sim, eu tenho. Entendeu, gente? Está entendendo? Você tem alguma coisa para hoje, para sua casa, para o seu casamento? Sim, eu tenho. Está pronta, assada. Amém? Amém? Porque agora nós vamos entrar nos dois mais difíceis e pavorosos obstáculos, os dois últimos obstáculos. Vamos lá? Versículo 45. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Os dois últimos obstáculos quais são? Gente de inteligência fechada e gente que lê a Bíblia e não entende a palavra de Deus. Existe esse obstáculo hoje em dia em nossa vida?
inteligência fechada, inteligência domesticada pelas ideologias que eu tenho falado tanto. As ideologias nos domesticam. As ideologias, elas põem em nós um tapa, como aquele que cavalo usa para puxar carroça, e a gente só enxerga na direção que a ideologia manda. O remédio para a ideologia é teologia, o que nós estamos fazendo com o texto. Jesus abre a inteligência, porque gente de inteligência fechada não sabe gozar da liberdade que a ressurreição trouxe, da libertação e da leveza que a ressurreição trouxe. A ressurreição te põe e te desloca e te move para qualquer situação nova, surpreendente da parte de Deus. O de inteligência fechada, ele abriu porque estava fechado. O de inteligência fechada passa anos e anos lendo a Bíblia e marcando, mas não cola nada na cabeça dela. Trava, bloqueia. A pessoa que lê a Escritura e não entende, tem muita gente que diz para mim assim: padre, o senhor dedica a pregação do domingo, por que você não faz uma pregaçãozinha de 3 minutos, 5 minutos, tem um fulano aí, um pregador que faz isso todo dia e dá um sucesso danado. Eu falo, ao invés de você me escutar falar 3 minutos, 5 minutos, fique você com a palavra, pedindo ao Espírito Santo que te dê compreensão do que você está lendo. Não fique dependendo de um pregador. Existe um conceito hoje, na ética dos pregadores, um conceito que vai pegar os próximos 2 séculos da igreja, que são os abusadores espirituais. Os abusadores espirituais são aqueles que pegam o texto, manipulam sua inteligência, estreitam a sua inteligência, você passa a depender dele e do que ele fala e do que ele autoriza o tempo inteiro. Os abusadores espirituais interpretam a Bíblia para você, não te conduz a uma relação com a palavra e a uma capacidade de ter em você a força sobrenatural do Espírito que te consegue aplicar aquela palavra hoje, lá na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, nas relações e situações mais difíceis da sua vida. Está entendendo, igreja? Os abusadores espirituais, eles criam canais, blogs, sites, e vão engessando um monte de mentes, anestesiando e parasitando as mentes, se apropriando das mentes e tornando você comprador e vendedor da ideia dela, e está assim de abusadores espirituais. Hoje, você precisa inaugurar uma forma nova de lidar conosco que pregamos. Você precisa contar com a ajuda nossa de nós pregadores, mas uma ajuda nossa que colabora para a sua abertura de inteligência e que você alcance a compreensão da palavra. Que você não crie uma relação de fidelização, de inscrito no canal, de repetidor e ganha um presentinho, um livrozinho do pregador, mas você é obrigado a reproduzir aquilo o tempo inteiro. Não, sai dessa. Olha o que Jesus fala. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse, brada a igreja bem forte, assim está escrito, firma. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Aqueles pregadores que dizem assim,
eu tenho hoje uma palavra para você, uma palavra poderosa para você. E tem um irmão que está aqui, uma irmã que está aqui, vai acontecer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, a única palavra poderosa que um pregador deve ter para você é essa: o Cristo sofreu, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, no seu nome são anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e você é chamada a ser testemunha disso. Isso é a única coisa poderosa que um pregador tem para te dizer. O resto é manipulação de sua fraqueza e de sua imaturidade e de sua fragilidade emocional, de suas dúvidas no coração. Está entendendo? Está entendendo? Tem pregador e tem gente que me manda coisa, que foi no pregador tal, me manda umas porcaria que eu penso assim: gente, para que é que Cristo sofreu, ressuscitou dos mortos, e por que é que no seu nome deveria ser anunciada a conversão e o perdão dos pecados? A pessoa vai e o padre fala: olha, tem alguém aqui que está sentindo não sei o que vai acontecer não sei o que. Não é possível. O que vai acontecer com você é escutar a palavra, ter conversão e ter perdão dos pecados. Isso é o poderoso que tem para acontecer com você, é mudar você. Amém? Amém. E Jesus termina dizendo: você vai ser testemunha de tudo isso. Olhe para a cruz, estenda sua mão para a cruz. Peça a Jesus para curar você de tudo que faz você ter a inteligência fechada, tudo que faz você ter dificuldade de compreender a Escritura, tudo que faz você ser dependente de um manipulador de consciência para dar a interpretação dele para você. Peça a Jesus para abrir a sua inteligência, salvar você dos sites, dos blogs, dos canais, dos pregadores e dos movimentos ideológicos dentro da Igreja Católica, que hoje falam tão mal dos bispos e do Papa. Peça a Jesus para libertar você daquilo que tem tirado de você o reconhecimento da Igreja e da importância da Igreja na sua vida. Salva-me, Senhor, de uma inteligência fechada pelas manipulações ideológicas de esquerda e de direita. Salva-me, Senhor, faz brilhar sobre mim o esplendor da sua face, abre minha inteligência, faz-me compreender a Escritura que fala que Jesus sofreu, morreu, mas ressuscitou, e no seu nome há conversão, no seu nome há perdão, no seu nome há vida nova. Fale, peça a libertação desses obstáculos cantando. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Canta. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e diga: Senhor Jesus, o Senhor sofreu, o Senhor morreu, mas ressuscitou, e no seu nome eu posso alcançar a graça da minha conversão, eu posso alcançar a graça do perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, faz de mim testemunha de tudo isso. Fale com Ele, reze. Sobre nós
Fazei brilhar o esplendor de vossa face sobre nós, sobre nós. Fazei brilhar o esplendor de vossa face. Amém.